Oi, povo! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os dipolos elétricos, tá? Então, só fazendo uma rápida recapitulação, nas aulas passadas, né, a gente falou sobre cargas elétricas, vimos o que elas são, como que elas interagem por meio de força elétrica, energia potencial elétrica também do sistema, e depois a gente viu a influência delas no meio externo, no meio que as envolve, e vimos que essa influência tem a ver com campo elétrico e potencial elétrico. E então o que a gente vai fazer agora é juntar duas cargas no mesmo sistema, ou seja, um dipolo elétrico, e entender a influência desse dipolo aí no meio, tá? Então no fundo, pessoal, a estrutura conceitual que a gente precisa para entender os dipolos é a mesma estrutura que a gente já viu, ou seja, são duas cargas pontuais, tá, separadas aí por uma distância d, e eu quero entender como que essas duas cargas influenciam, tá? Como que elas geram campo e potencial no espaço, basicamente é isso. E aí é uma consequência do princípio de superposição, ou seja, eu faço o campo de uma, campo da outra, e somo potencial de uma, potencial da outra, e somo. Tá? Então a gente define, pessoal, os nossos dipolos elétricos como sendo duas cargas de sinais opostos, mesmo módulo, separadas por uma distância d. Então, por exemplo, 5 microcoulombs menos 5 microcoulombs, mais 10 coulombs menos 10 coulombs, 20 milicoulombs menos 20 milicoulombs, tá? Separados por uma distância d qualquer, em geral a gente usa em metros, tudo bem? Então é isso aí. Mas por que eu preciso, se eu já entendi que é princípio de superposição, o que me interessa analisar um dipolo? No fundo, gente, tem vários sistemas aí que podem ser modelados, que podem ser explicados, e essa é a parte mais importante de vocês entenderem, que podem ser explicados por meio de um dipolo elétrico. Então, por exemplo, várias moléculas que estão ao nosso redor, elas têm o que a gente chama de momento de dipolo elétrico, que a gente já vai ver o que é. Ou seja, graças à diferença de eletronegatividade, essa tendência em ganhar elétrons que diferentes átomos têm, quando a gente tem diferentes ligações químicas, a nuvem eletrônica pode acabar se deslocando, tá? Pessoal, é importante a gente dizer que não significa que essas moléculas estejam carregadas eletricamente, ou seja, a carga total aqui, se a molécula inteira não ganhar ou perder elétrons, a carga total é zero, como a gente já viu há tempos atrás. Tá? Agora, o que eu estou dizendo aqui é que, eventualmente, como o cloro, por exemplo, é mais eletronegativo que o hidrogênio, a gente vai ter uma nuvem eletrônica levemente deslocada aí para o cloro. Então, é como se eu ganhasse um polo negativo na molécula e, consequentemente, um polo de falta de nuvem eletrônica, vamos dizer assim, um polo positivo no hidrogênio. Então eu tenho como se fosse um dipolo, ou seja, a quantidade de carga que se deslocou para um lado é exatamente o buraco de carga, ou seja, a falta de carga que tem do outro lado. Então eu posso modelar, por exemplo, entenda bem isso, ó, pegar um HCl e perguntar qual é o campo elétrico que ele gera a uma distância de 30 nanômetros na direção tal. É com um modelo de dipolo que a gente resolve isso. Então, entender a influência elétrica, por exemplo, de uma ligação química, a influência elétrica de uma molécula no meio, pode ser feita por meio de modelar essa molécula, de explicar essa molécula como se fosse um dipolo, tá? A própria água é essencial para a vida, também tem a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e os hidrogênios, também vai ter um deslocamento aí de elétrons e, portanto, também vai ter dipolo, tá? Também vai poder ser descrita por meio de um dipolo elétrico. Então, no fundo, no caso, as moléculas com dipolos, elas não estão necessariamente carregadas, como eu falei, elas podem estar neutras, mas ainda assim esse movimento de carga gera densidades de carga diferentes dos dois lados e, portanto, pode ser descrito por meio de um dipolo. Duas cargas de mesmo módulo, sinais opostos e separadas aí por uma distância d. Ah, então, modelar um dipolo ajuda a gente a entender, né, qual é o campo que gera certa distância, qual a força de interação quando eu boto isso num campo elétrico, o que acontece se ele for colocado próximo de outro dipolo, qual a força que eles trocam, etc. Tá? Então, os dipolos, por mais bestas que eles pareçam, têm várias aplicações e é interessante a gente entender como que eles funcionam, tá bom? Então, primeiro, gente, para a gente caracterizar o dipolo, a gente caracteriza por meio, entre aspas, ali, né, do grau de influência, o quão influente é esse dipolo no meio.
E isso é feito por meio de uma grandeza vetorial, tá, que a gente define, chamada momento de dipolo elétrico. Então, o momento de dipolo elétrico ele é um vetor que caracteriza o dipolo, de tal modo que se o módulo desse momento de dipolo é grande, associado ao dipolo, a influência do dipolo no meio também é grande. Então esse momento de dipolo tem a ver com a influência, com o poder, entre aspas, do dipolo, tá? Então eu chamo isso de P, módulo de P, momento do vetor momento de dipolo elétrico, cuja unidade é Coulomb vezes metro, sem criatividade nenhuma, porque ele é calculado por meio do módulo da carga vezes o módulo da distância. Então, módulo de Q vezes módulo de D, embora aqui tenha duas cargas, tá? E elas são iguais, então esse Q é uma das cargas, tá? Um módulo de uma das cargas vezes a distância que separa, a distância em metro, a carga em Coulomb, então o momento de dipolo em Coulomb vezes metro. Então, gente, é só pensar, né? Se as cargas são grandes, o módulo delas são grandes, esse momento de dipolo é influente, tá? Se a distância que separa as cargas é grande, eles também vão ter uma região maior de influência do que se eles forem muito próximos, muito pequenininhos. Aí a influência deles acaba rápido. Então, por isso que esse momento de dipolo tem a ver com a influência. Ele é o produto da carga vezes a distância, da ideia da influência do dipolo, tá bom? Então é isso, né? Essas cargas são mais intensas, mais influentes, estão mais separadas, também maior a influência. Pessoal, a direção, se eu estou falando de um vetor, né? Módulo, direção e sentido, então a direção do vetor P é a direção que liga carga a carga, então é essa direção aqui tracejada, tá? E o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. A gente convenciona, tá, chamar o sentido desse vetor da carga negativa para positiva. Então, o meu vetor P estaria nessa direção aqui e apontando para a esquerda. Então, esse é o vetor P que caracteriza o dipolo. E o módulo dele é Q vezes D e a unidade Coulomb vezes metro. Bom, entendido isso, eu posso começar a pensar, olha lá, uma das primeiras perguntas que a gente fez lá no primeiro slide. Eu boto um dipolo aqui, duas cargas separadas por uma distância D, dentro de um campo elétrico uniforme. Tá? Então, moléculas de água dentro de um campo elétrico, num laboratório, até no micro-ondas, o forno micro-ondas é um campo elétrico oscilante e tem moléculas de água ali dentro. Então, por mais que isso pareça uma coisa sem sentido, tá, gente? Tem várias aplicações em que a gente coloca realmente dipolos elétricos num campo elétrico e eu quero entender o que acontece com ele. Bom, para facilitar a vida, como o desenho está muito pequenininho, eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, amplifiquei, botar meu dipolo aqui, a carga de cima, porque eu estou convencionando aqui, não aparece na figura, mas eu vou chamar que a carga de cima é a positiva, a de baixo é a negativa, e tanto faz, poderia ser ao contrário, não ia mudar nada o comportamento dele, tá? E aí quero entender o que acontece. Bom, pessoal, regra de ouro que a gente já viu, quando eu coloco cargas elétricas como essas aqui, dentro de uma região que já tem um campo elétrico, a gente já falou sobre isso várias vezes, o que surge quando eu coloco uma carga elétrica dentro de um campo elétrico é força elétrica, tá? E essa força pode surgir a favor do campo ou contra o campo, como a gente também já falou nas aulas passadas. Então, primeiro, eu preciso entender como que está o campo elétrico aqui onde está a carga positiva, e como que está o campo elétrico aqui onde está a carga negativa. Pessoal, não o campo elétrico delas, tá? Eu estou analisando o campo externo, o campo onde elas foram colocadas, para saber a força do campo externo sobre elas, não a força de uma na outra. Isso a gente já sabe fazer lá desde a primeira aula. O que eu quero entender agora é o comportamento dele sob a influência do campo externo. Então, só para vocês entenderem, o que me interessa aqui é analisar o campo externo nas duas cargas e ver que forças vão aparecer ali. Bom, pessoal, olha lá. Se essa aqui é a placa positiva, essa aqui é a placa negativa, o campo externo é aqui da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda, e é um campo uniforme, então o campo onde está a carga positiva e o campo onde está a carga negativa, ambos são para a esquerda, porque o vetor é tangente à linha de campo naquela região, como a gente também já viu, tá? Então vamos desenhar os campos? Ah, bom, tá.
Tudo bem. Então, meu vetor P, que apareceu antes aqui, ó, ligando a negativa até a positiva, a direção dele é a direção que liga os centros das cargas. Então, esse é o meu vetor P, só para a gente relembrar aqui, fixar o vetor P desse dipolo. Então, tá, ó. Então, meu campo elétrico nesses dois pontos estão para a esquerda, que é o campo elétrico uniforme, e agora eu vou pensar na força. Pessoal, carga positiva na presença de campo elétrico, surge força elétrica na mesma direção e sentido do campo. Carga negativa na presença de campo externo, surge força em sentido contrário ao campo. Então, eu tenho um F puxando essa carga para cá, um F puxando essa carga para cá. O que vai acontecer agora? Pessoal, agora é só pensar, ó, essa carga de cima está sendo puxada para a esquerda, a carga de baixo está sendo puxada para a direita, com forças, né, sentidos opostos e mesmo módulo. Como é que eu sei que é mesmo módulo? Porque os campos são iguais e as cargas têm o mesmo módulo, tá? Então, se são cargas do mesmo módulo dentro do mesmo campo, elas sofrem forças de mesmo módulo. Basta voltar nas aulas passadas, a gente viu que o módulo da força é igual à carga que eu coloco vezes o campo que já estava. Então, se o campo que já estava é o mesmo e a carga que eu coloco, as duas ali têm o mesmo módulo, a força sobre elas também tem o mesmo módulo. Então, esse dipolo tende a girar. Essa aqui vai ser puxada para a esquerda, essa para a direita, mas elas não estão livres, tá, pessoal? Elas estão conectadas, é um dipolo, como se fosse uma molécula, a gente acabou de ver. Então, essa molécula tende a girar, ela tende a se alinhar com o campo elétrico, tá? Então, se essa aqui vai ser puxada para lá e essa puxada para cá, esse vetor P, ele vai girando, 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 tendendo ao alinhamento com o campo externo. Então, pessoal, o comportamento de polo elétrico na presença de campo externo é tal que ele gira, ele tende a girar até que o vetor P esteja alinhado com o vetor E. Não precisa decorar, desde que você entenda a lógica da coisa. Estou batendo nessa tecla, né? Entender o que acontece para não precisar decorar nada, tá certo? Então, assim, gente, outra coisa que vocês costumam cair aí na pegadinha, né? E esse dipolo, ele vai ser atraído por uma placa ou atraído por outra placa? Pessoal, ele não vai ser atraído para placa nenhuma, ele só tende a girar. Por quê? Porque esse campo é uniforme. Então, esses dois módulos de forças, como a gente viu, são iguais. Se os módulos das forças são iguais, isso aqui não joga nem para a direita nem para a esquerda, simplesmente gira, porque a força resultante vai dar zero, quanto puxa para o lado é quanto puxa para o outro lado. Tá? Então, campo uniforme não gera translação, o dipolo não vai se deslocar, ele só vai girar. Tá? Agora, se o campo é não uniforme, aí a gente pode desenhar que ele vai tender a girar, e uma vez que ele tende a girar, ele vai ser atraído para o local de campo mais intenso. Tá? Então, essa é a diferença se o campo for uniforme ou não uniforme. Então tá, então eu posso calcular algumas coisas. Se eu estou falando que esse dipolo vai girar, existe, quando a gente fala de física mecânica, e essa é uma boa relação também entre eletricidade e mecânica, que é calcular a tendência de giro que as forças que vão atuar ali vão exercer no dipolo. Essa tendência de giro, essa condição de fazer com que esse dipolo gire é chamada em física de momento da força ou torque. Vocês vão ouvir muito essa expressão. Então, esse dipolo na presença de campo externo vai sofrer um torque, ou seja, essas forças tendem a girar. É como você pegasse aí a torneira e girasse a torneira, você está executando um torque, tá, sobre esse objeto, que faz com que esse objeto gire. Então, eu posso calcular o torque sobre o dipolo, lembrando de mecânica, o torque tem unidade Newton vezes metro no sistema internacional. Ele é uma grandeza vetorial, mas nesse caso aqui a gente vai falar basicamente sobre o módulo do torque, o valor do torque que as forças elétricas vão exercer sobre esse dipolo. Tá? Então, o torque vetorialmente, ele é calculado pelo vetor P, produto vetorial com o vetor E. Então, se você tivesse esses vetores, por exemplo, na notação JK, você pode fazer o produto vetorial mesmo de dois vetores na notação JK, que é o determinante da matriz, etc. Toda aquela questão lá da mecânica. Mas aqui, basicamente, a gente está interessado no módulo. Então, o valor do torque, tá? Ele é simplesmente o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, ele é PE
seno de θ, tá? PE seno de θ. Eu posso calcular também a energia potencial do sistema. Ora, se esse dipolo vai girar, é só acompanhar comigo o raciocínio. Se esse dipolo vai girar, ele vai ganhar velocidade angular, né? Vai mexer no ângulo à medida que o tempo passa. Se ele vai girar com velocidade, ele ganhou energia cinética. Se ele ganhou energia cinética, essa energia veio de algum lugar. Veio de onde? Veio da energia potencial armazenada no sistema. Tá? Então, cada vez que eu coloco as cargas ali no campo elétrico, existe uma energia potencial associada que eu posso calcular como sendo menos o produto escalar de P e E. Então, menos PE, produto escalar de P com E, vai te dar a energia potencial em joules para essa posição aqui. Tá, gente? Se mexer no ângulo, tá, gente? Mexe no módulo do torque e mexe no valor da energia potencial. Tá? Então, ela é menos PE cosseno, módulo de P, módulo de E, cosseno de θ. Vocês já vão entender por que tem esse menos aqui. Maravilha! E eu posso falar, já que eu estou girando, lembra que quem faz girar, se for um movimento natural, a gente também já viu. Então, essa é uma aula boa que, basicamente, tudo que a gente precisa, a gente já viu, né? Então, se essas cargas ganham movimento e giram, a força elétrica está realizando um trabalho, ou seja, variação da energia potencial se tornando energia cinética. A força elétrica realiza um trabalho elétrico positivo sobre o dipolo. Tá? E se eu quiser girar contra a tendência natural, aí é um agente externo que tem que girar e compensar o trabalho da força elétrica. A gente já viu, volta lá nas aulas passadas. Tá bom? Então, pessoal, vamos ver basicamente... Bom, tá, já falamos sobre o trabalho. Vai aparecer algumas coisas aqui interessantes. Então, primeiro, considera esse dipolo aqui em 3 condições diferentes, tá? Ó, primeiro, ele está contra-alinhado ao campo elétrico, então carga positiva para a direita, carga negativa para a esquerda e o campo elétrico para a esquerda. Na segunda condição, ele está perpendicular ao campo elétrico, então carga positiva lá, carga negativa embaixo, campo elétrico para a esquerda. Ângulo θ 90 graus, tá, gente? O θ é entre os dois vetores, olha aqui, ó. Tá? Então, o ângulo entre esses dois vetores é 180, o ângulo entre esses dois vetores é 90, e aqui ele está alinhado, então P alinhado com E, o ângulo θ é 0 entre os dois. Tudo bem? Gente, vamos aplicar as fórmulas e ver o que acontece, ó. Se eu pegar aqui seno de 180, é 0. Então, essa condição aqui não tem torque sobre o dipolo. E se eu pegar o cosseno de 180, é menos 1. Então, tem uma energia potencial aqui, menos com menos dá mais, de mais P vezes E. Tá? Aplicando aqui e aplicando aqui, você chega nesses mesmos resultados. Então, o torque é 0 nessa condição, energia potencial mais PE. O torque é P vezes E, é o máximo, né? O torque 0, aqui é um torque máximo, quando é 90 graus o torque é máximo, e a energia potencial é 0 nessa condição. E quando ele está alinhado, a energia potencial é menos PE, módulo, negativa, vai dar energia potencial, e o torque é 0, também não tem tendência de giro, não tem torque aqui. A gente acabou de ver, a tendência do dipolo é chegar nessa condição, que é a tendência do alinhamento, tá no slide anterior. Então, o que a gente percebe? Que quando o dipolo chega na condição a que ele tende aí, não tem mais torque, ou seja, não tem mais tendência de giro, está alinhado, e a energia potencial é a mínima possível, o que corrobora o que a gente já falou nas outras aulas, ou seja, um sistema deixado livre para fazer o que ele quiser, ele sempre tende a diminuir a energia potencial do sistema. Tá? Então vejam vocês que nesses 3 casos, a menor energia potencial é no caso em que ele está alinhado, que é negativa, é a mais negativa, menos PE. Aí 90 graus é 0, e aí cuidado, né? Por isso que tem esse menos, para dar o mais negativo possível na condição de alinhamento, tá, gente? Por isso que aparece o menos. E a mais positiva possível na condição de contra-alinhamento. Então, se o momento de dipolo está contra-alinhado com o campo, também não tem torque, o torque vai dar 0. Significa que ele consegue ficar contra-alinhado, mas é um equilíbrio instável, tá, gente? Aqui, ó, qualquer pequena variação nesse ângulo, o torque, pá, desvira o dipolo para essa condição aqui. Então a gente chama isso aqui de equilíbrio, porque não tem torque, ele está paradinho, tá? Ele não vai girar sozinho, ele não tem torque, então ele está em equilíbrio, mas é um equilíbrio
instável. Qualquer pequena variação tende a desvirar esse cara para o equilíbrio estável. Tá? Então aqui, ó, qualquer pequena variação, ele tende a voltar para a condição de alinhamento. Por isso que é equilíbrio estável. Aqui um equilíbrio instável. E essa condição de torque máximo, né, não é equilíbrio. Esse cara vai ser puxado com maior torque, a maior tendência de giro acontece quando ele está a 90 graus com o campo. Então, a gente não precisa decorar, desde que você saiba a fórmula, é só pegar o ângulo, você consegue calcular torque e energia em qualquer posição. E aí, como eu estava falando antes, achei que isso aqui ia aparecer primeiro no slide, a gente pode calcular o trabalho para girar, que é a variação da energia do sistema. Então, o trabalho da força elétrica, a gente já viu, que é menos a variação da energia potencial. Então, é menos energia potencial final, menos energia potencial inicial para o dipolo. Tá? Aí, como é que eu vou saber a energia potencial final inicial? Aqui, gente, ó, na fórmula da energia potencial para o dipolo na presença do campo externo. Tá? E se for um agente externo girando contra a tendência do alinhamento, aí o trabalho que esse agente externo tem que fazer é, no mínimo, compensar o trabalho da força elétrica que vai resistir ao processo. Então, ele é o oposto aqui dessa fórmula, né? Por isso que é quase a mesma fórmula, só que não tem o menos na frente, né? Porque tem que ser o oposto do trabalho da força elétrica. Tá bom? Então, só para dizer que isso aqui realmente acontece, né? O forno de micro-ondas que muita gente tem em casa, basicamente é um campo elétrico oscilante por meio de uma onda eletromagnética. E aí esse campo elétrico oscilante interfere nos momentos de dipolo das ligações que tem ali. A água é a mais famosa. Então, a água que tem momento de dipolo elétrico, submetida a um campo elétrico oscilante, ela fica louca, ela vai tender sempre a se alinhar na presença do campo dessa onda eletromagnética. E aí, à medida que esse campo oscilante tenta fazer com que a água alinhe para cá, alinhe para lá, alinhe para cá, alinhe para cá, acaba fornecendo energia, porque vai aumentar a agitação térmica dessas moléculas. E é isso que faz com que o alimento esquente. Quando a gente aprende termodinâmica, termologia, né? A gente vê que a agitação molecular acaba se refletindo aí em temperatura. Então, o forno de micro-ondas é mágico, né? Nesse sentido, um campo elétrico e as moléculas com dipolo tendendo a se alinhar, acaba esquentando o alimento, tá certo? E por fim, agora daqui até o final da aula, a gente vai calcular então a influência do dipolo. Pessoal, importante a gente destacar aqui, tá? Agora não tem mais um campo externo. Agora eu só tenho o dipolo, Q1 e Q2, elas têm o mesmo módulo, separadas por uma distância d. E eu quero saber o campo que o dipolo produz num ponto qualquer do espaço. Por exemplo, esse ponto aqui. Tá? Ou eu vou querer saber depois o potencial que ele produz. Entenda a diferença, tá, gente? Nos slides anteriores eu botava um dipolo na presença de um campo externo e vi o que acontecia. Agora eu quero calcular o campo gerado pelo dipolo, o potencial gerado pelo dipolo, tá certo? Então vamos lá. Que no fundo é consequência das aulas passadas, né? São duas cargas pontuais, eu já sei que isso aqui é o princípio da superposição, então eu calculo o campo de uma nesse ponto, calculo o campo da outra nesse ponto e somo vetorialmente, hein, gente? Então o campo resultante num ponto qualquer do espaço é o campo que uma gera mais o campo que a outra gera. Cuidado, de novo, vou insistir, não é um mais o outro escalar. É vetorial, então tem que fazer aí método polígono, método paralelogramo, método das componentes, etc. Tá? É soma vetorial. Bom, então, vamos lá. Eu tenho essa carga mais Q e esse ponto. Como é que eu sei o campo dessa carga mais Q nesse ponto? Se você não lembra, volta lá nas outras aulas para não ficar uma coisa dogmática, tá? Mas enfim, você usa a ideia das linhas de campo, né? Essa carga é positiva, tem uma linha sempre saindo dela na direção radial. Então eu ligo uma linha que passa pela carga e pelo ponto, saindo da carga, porque é uma carga positiva. Então ligo uma linha para lá, tá certo? E aí o campo que ela gera nesse ponto é tangente à linha. Então, a partir do ponto, segue na tangente à linha. Esse é o campo da primeira carga. Simples assim. Aí o módulo. O módulo dele, K vezes Q dividido por essa distância aqui, tá? Não essa distância aqui, ó, Rzinho quadrado. Aí são as fórmulas que a gente já viu. Tudo bem?
Show de bola. Vamos para o campo da segunda. Então, primeiro, desenhe uma linha que passa pela carga, tá? Desenhe uma linha que passa pela carga e pelo ponto, só que agora a carga é negativa. Então, a linha é chegando na carga. Sai lá do infinito, chega na carga. Vai no ponto, a partir do ponto, chegando na carga, tangente à linha, está aqui o nosso vetor E2. Pessoal, importante dizer que esse ponto aqui que eu desenhei está mais próximo da carga 2 do que da carga 1. Como elas têm o mesmo módulo e estão a diferentes distâncias aqui do ponto, aquela carga que está mais próxima do ponto é aquela carga que vai gerar ali um campo elétrico mais intenso. Então, o meu módulo de E2 aqui vai ser maior que o módulo de E1, só para a gente relembrar essas discussões, tá, gente? Então, o meu módulo de E2 é maior que o módulo de E1. E agora? Agora que você calculou módulo aqui, pelas fórmulas que a gente já viu, você vai ter que aplicar uma soma vetorial para ver o que acontece. Então dá para a gente só brincar aqui e ver o que acontece, eu fazer o método do paralelogramo, que é na pontinha de um fazer uma linha paralela ao outro, na linha do outro fazer uma reta paralela ao primeiro, né? Ó, tá? Então faz a paralela e aqui vai estar o teu vetor resultante. Tá? Começa no ponto, termina onde as linhas paralelas se cruzam. Esse é o vetor resultante. Então você faz por método, como é que chama aqui? Princípio da superposição, tá? Faz um, faz o outro e aplica soma vetorial aí para os dois, tá? Então, gente, essa resultante ela pode ter componente x e componente y, basta você ver aqui, né? Componente x do resultante, componente y do resultante, teria que decompor esse vetor aqui, tá certo? Agora vamos ver o que acontece se esses pontos de interesse não for mais um ponto qualquer do espaço em volta do dipolo, mas, por exemplo, é um ponto sobre o eixo x, tá? Então, um ponto sobre o eixo x. E aí eu vou chamar de distância x aqui a distância do centro, tá? Do dipolo até o ponto P. Então, o que eu vou fazer? Bom, mesma coisa, tá, gente? Um campo, outro campo, soma vetorial, não mudou nada. Então, o campo da carga positiva nesse ponto é saindo da carga. Então, saindo da carga é para a direita, né? Como se ele tivesse vindo aqui para a direita do slide, saindo da carga. Então, esse é o meu E1 a partir do ponto, tá? Então, a partir do ponto saindo da carga é um vetor para a direita. A carga Q2 é negativa, então o campo é chegando na carga. Então, a partir do ponto, chegando aqui na carga, o vetor é para a esquerda. Pessoal, de novo, como o meu ponto está mais próximo da carga Q2, o meu módulo de E2 vai ser maior que o módulo de E1. E agora faz a soma vetorial, tá, gente? Só que agora é mais simples, porque esses vetores estão alinhados. Então é só lembrar, se os vetores estão alinhados na mesma direção e sentido, basta somar módulo um do outro. Como aqui eles estão opostos, aí você subtrai módulo, tá? Então, o meu E resultante vai pender para o lado do vetor mais intenso, portanto, vai estar junto aqui na direção e sentido do E2, apontando para a esquerda. Então, esse é o campo resultante que o dipolo gera nesse ponto do espaço. Tá certo? Então, o meu ER é a soma vetorial dos campos, que a gente já viu que vai dar para cá. E se você fizer cálculo do um, cálculo do outro e brincar de matemática, daí vira só matemática, tá? Para transformar as distâncias aí, você vai chegar que o módulo do E nesse ponto P no eixo X, veja, há uma distância X aqui do centro do dipolo, tá? Não é até a carga, hein, pessoal? Distância X até o centro do dipolo é 2K, o K é aquela constante do vácuo, se for vácuo aqui, o P é o módulo do momento do dipolo, que é Q vezes D, o X a distância até o centro, X ao cubo, vezes 1 sobre 1 menos aí D quadrado sobre 2X ao quadrado, tá? Não é nada complicado calcular aqui, não, embora pareça, tá bom? Gente, D, né, é a distância entre as cargas, tá? Só para chamar a atenção, X é a distância do centro do dipolo até o ponto P. E próxima pergunta, por que tem módulo de X aqui, pessoal? Porque tanto faz se eu estou considerando a distância X positiva para o lado direito aqui, ou uma distância X negativa lá para o outro lado. Tá? Então você pode usar a mesma fórmula, veja, para calcular o módulo do campo. Tá? O sentido do vetor precisa ser analisado no ponto, seja desse lado ou do outro lado.
tá? Então, sugestão, faça o desenho, tira o que está acontecendo com o vetor e só depois você calcula o módulo a partir dessa fórmula aqui. Tá certo? Então a análise vale lá para o outro lado. E outra coisa interessante, veja que o campo resultante agora não tem componente x e y, tá? Ele só tem componente x. Então o módulo pode ser facilmente calculado por essa formulazinha aqui. Show de bola! Agora vamos ver o que acontece num ponto sobre o eixo y, tá? Então duas cargas, mesma coisa, dipolo, distância d, e um ponto no eixo y, que é o eixo perpendicular ao dipolo. Gente, não muda nada, vocês vão cansar de ouvir isso, mas é a realidade. Então, você faz o campo de uma, faz o campo da outra, princípio da superposição, tá? Então, vamos lá, linha aqui, ó, na carga positiva, vai no ponto, saindo da carga, esse é o E1. Linha da carga negativa chegando na carga, vai no ponto, faz o vetor, o E2 vai estar para cá. O que vai acontecer agora? Método polígono, paralelogramo, etc. Mesma coisa, tá? Para a gente poder fazer a soma vetorial desses caras. Então, ó, paralelo aqui na ponta de um, paralelo ao outro. Na ponta do outro, reta paralela a 1. E aqui vai estar meu vetor ER, que é o campo resultante. Só que agora acontece uma coisa interessante, olha só. Como meu ponto está num eixo perpendicular ao dipolo, esse ponto está igualmente distante, veja gente, das duas cargas. Então, se ele está igualmente distante das duas cargas, o módulo desses dois campos é o mesmo. Tá? Os módulos são iguais. Se os módulos são iguais, gente, olha aqui, ó. Se eu fizer componente y do E1, componente y do E2, eles são iguais e opostos. Uma componente para cima em y, uma componente para baixo em y. Vai dar zero a componente y. Então, por isso que esse campo resultante só vai ter componente x também, mesmo que ele esteja no eixo y. Tá? Então, se você aplicar módulo, módulo e fizer a continha, você vai chegar nesse resultado aqui. Então, o módulo de E lá num ponto do eixo y é k vezes p dividido por d quadrado sobre 4 mais módulo de y ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. De novo, por que módulo de y? Porque eu posso fazer um ponto lá em cima ou lá embaixo do eixo y também, tanto faz. Tá? Então, y é a distância do centro do dipolo até o ponto P, como está colocado aqui. O campo resultante só tem componente x. O vetor precisa ser analisado pelas posições das cargas, né? Tem que fazer sempre esse desenhozinho para saber se o campo vai estar para um lado ou para o outro lado. Caso essa aqui seja negativa, você vai ver que o campo vai estar para o outro lado. Tá? Então, enfim, gente, tem que entender a lógica da coisa para fazer o desenho. E aí o módulo do campo você calcula por essa fórmula aqui. Tá certo? E a gente pode falar também sobre uma aproximação, gente, isso aqui é campo elétrico, tá? Ainda campo elétrico gerado pelo dipolo. Uma aproximação quando eu estou muito longe do dipolo, vocês vão ouvir muito essa expressão. Então, um ponto no eixo do dipolo, muito longe do dipolo. O que isso significa? Que o x que eu estou considerando é muito maior que o tamanho do dipolo. Ou o y que eu estou considerando é muito maior que o tamanho do dipolo. Gente, se você aplicar essa condição aqui nessas duas fórmulas, tá? Você vai chegar nessas duas relações. Então, se alguém mandar numa questão você considerar uma aproximação muito longe do dipolo, você não precisa pegar esses trambolhos todos aqui, basta você pegar essas duas fórmulas para os módulos, tá, dos campos. Então, o módulo do campo muito longe no eixo do dipolo, que é o eixo x aqui, 2kp módulo de x ao cubo. Módulo do campo elétrico no eixo perpendicular ao dipolo, que é o eixo y aqui, módulo de E, k vezes p sobre y ao cubo. Pessoal, olha que interessante o que acontece aqui. Primeiro, ó, o módulo dos campos, olha bem, é diretamente proporcional ao p, que é o vetor momento dipolo. Por isso que o vetor momento dipolo tem a ver com a influência desse dipolo. Se o P é grande, o campo elétrico ali é diretamente proporcional a ele. Também vai ser maior, tá certo? E acontece também nessa aproximação de muito longe que o campo fica proporcional ao inverso do cubo da distância. Não é mais o inverso do quadrado da distância, como era para uma carga pontual.
Tá? Então o campo de um dipolo ele decresce mais rapidamente com a distância do que se tivesse uma carga pontual sozinha. É um pouco essa discussão que está por trás disso. Então o módulo do campo é inversamente proporcional ao cubo da distância até o centro do dipolo. Então, gente, essas fórmulas aqui são aproximadas, tá? Para pontos muito distantes do dipolo. Beleza. E aí, por fim, eu posso falar aqui do potencial elétrico produzido pelo dipolo. Então, de novo, num ponto qualquer, a gente também já viu o princípio da superposição, potencial aqui faz o potencial de uma, faz o potencial da outra nesse ponto e soma os dois. Aqui sim, pessoal, é uma soma de números, tá? É uma soma de escalares. Só cuida que um dos potenciais vai ser positivo e o outro potencial vai ser negativo, tá? Porque as cargas positivas geram potenciais positivos e as cargas negativas geram potenciais negativos. Então, usa a fórmula V igual a KQ sobre R, e aí aplica para cada uma delas, né? Ó. Então, o R da positiva, a distância da positiva até o ponto, o R da negativa, da carga negativa até o ponto, e aplica a fórmula. Então, da primeira, K vezes mais Q, os sinais entram no potencial, tá? R da positiva, mais K menos Q, que é o Q2, R da negativa, bota o K e o Q em evidência, você vai chegar nessa fórmula aqui, tá? Que é a fórmula exata para o potencial num ponto qualquer do espaço. Seja ele em cima de um eixo, em cima do outro eixo, em qualquer lugar, você vai poder usar essa fórmula tranquilamente, tá certo? E se você fizer uma aproximação para muito longe do dipolo, que pode acontecer também, tá? Vale do campo elétrico, vale para o potencial também. Em geral, o que a gente faz é não considerar, tá, pessoal? Nem o R da positiva, nem o R da negativa. Se a aproximação é um campo muito longe do dipolo, a gente define um R a partir do centro do dipolo, tá? E aí, ao invés de chamar de R1, R2, ou R positivo, R negativo, fica simplesmente R. Tá? Então o R é a partir do centro do dipolo até o ponto lá longe que eu estou considerando. E aí você pode usar a fórmula, né? O R vai ser muito maior que D, porque a gente está muito longe. Aí você pode usar direto essa fórmula aqui. K vezes P, cosseno de θ sobre R quadrado. Bom, o K eu já sei quem é, o P eu já sei quem é, o R agora é esse R central aqui, eu já sei quem é, só me falta saber quem é o cosseno de θ. Que ângulo é esse, né, para eu tirar o cosseno? Pessoal, esse θ é o ângulo entre o vetor momento de dipolo e o vetor Rzinho, essa distância Rzinho aqui do centro até o ponto, tá? Então, o θ a partir da orientação de P. Então, vamos lá. Aqui é a negativa, aqui é a positiva. O meu P é da negativa para a positiva, então, o meu P está aqui. E aí você pega, então, esse ângulo, tá? A partir da orientação de P. Cuidado, porque vocês costumam pegar esse ângulo menor aqui, tá, gente? Não é. Você vai do P e a partir do P você busca o R. É esse ângulo θ ali que você tem que considerar, tá bom? E aí, de novo, como é que eu sei se o potencial nesse ponto vai ser um potencial positivo ou negativo? Opa! Aí é o sinal do cosseno que vai determinar. Por isso que você tem que pegar bem direitinho o ângulo a partir da orientação do P. Tá? E aí, se o cosseno desse ângulo for negativo, o potencial resultante no ponto é negativo. Se o cosseno desse ângulo é positivo, o potencial no ponto também é positivo. Tá, gente? Então, muito cuidado com esse ângulo θ aí. E essa fórmula vale para qualquer ponto do espaço, né? Seja esse ponto aqui, aqui atrás, aqui embaixo, lá em cima. Eu posso botar esse ponto em qualquer lugar, porque basicamente só vai trocar o θ. Tá? Então, com esse θ e com a distância R, eu mato qualquer ponto do espaço. Beleza, pessoal? Então, os dipolos são muito importantes. Então, veja o que a gente fez hoje, entendeu o que são esses dipolos. Vimos o que acontece com eles quando eu coloco na presença de um campo externo, calculamos torque, energia e trabalho, e vimos a tendência dele, e depois a gente viu a influência dele no meio. Então calculamos o campo gerado pelo dipolo nos eixos, fora do eixo, próximo e longe, tá? E calculamos o potencial em qualquer ponto do espaço, próximo e longe. Então essas são as influências do dipolo. Tá beleza, pessoal? Então, nossa aula era isso. Valeu e até a próxima aula.